Ministro do Supremo Tribunal Federal anula todas as provas obtidas em sistemas da Odebrecht para todas as ações. Após decisão de Dias Toffoli, ex-juiz Sérgio Moro defende a Lava Jato e ministro Flávio Dino diz que Lula foi julgado indevidamente. E você vai ver também. Com 31 mortes, última passagem de ciclone extratropical é o maior desastre da história do Rio Grande do Sul. Ataque aéreo russo atinge mercado no leste da Ucrânia e deixa pelo menos 17 mortos. A venda de produtos usados para casa aumentou 30% no primeiro semestre do ano. No feriado de 7 de setembro, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, vai realizar um grande movimento de louvor e oração pelo Brasil, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, confirmou a anulação das provas da delação da Odebrecht e disparou uma revisão completa da história política e penal brasileira recente, em uma decisão cheia de acenos ao presidente Lula. Toffoli anulou também todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência entre a construtora Odebrecht e os sistemas de propina da empresa no combate à corrupção. Esses elementos serviam de base para diversas acusações e processos na Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli declarou que as provas não têm valor e não podem ser usadas em processos criminais, eleitorais e em casos de improbidade administrativa. Fontes do governo federal e do mundo jurídico prevêem a anulação, pelo menos em parte, das delações premiadas dos 70 executivos da empreiteira e dos processos contra os mais de 400 políticos acusados de corrupção. Na decisão, o magistrado considerou que as tratativas resultaram em gravíssimas consequências para o Estado brasileiro e para centenas de réus e pessoas jurídicas em ações penais. O ministro determinou que a Polícia Federal apresente em 10 dias conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que foi deflagrada pela Polícia Federal em julho de 2019, com o objetivo de investigar as invasões às contas de Telegram de autoridades brasileiras. Com a chegada desse material ao Supremo, o próximo passo de Dias Toffoli será o de considerar nula a leniência homologada em 2017. Em 2014, a Operação Lava Jato investigou algumas controvérsias realizadas pela Polícia Federal do Brasil, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro responsável por movimentar bilhões de reais em propina. Ao todo, 80 fases operacionais foram autorizadas pelo juiz Sérgio Moro na época. E o acordo fechado com o Ministério Público Federal, que prevê a devolução de mais de 3 bilhões de reais pela empreiteira aos cofres públicos, também deve ser anulado. A decisão do ministro chama a prisão de Lula pela Lava Jato de armação e pede providências contra os agentes públicos envolvidos, o que colocou a Polícia Federal no encalço do ex-juiz Sérgio Moro e o do ex-procurador Deltan Dallagnol. Moro, que hoje é senador pelo União Brasil do Paraná, reagiu nas redes sociais e disse que a corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos à Petrobras. E mudando de assunto, olha só, no Rio Grande do Sul, a passagem do ciclone extratropical já causou 31 mortes. Esse é o maior desastre natural relacionado às chuvas nos últimos 40 anos. Funcionários da Defesa Civil avaliam as perdas e toda a destruição provocada em diversas cidades. Entulho pendurado nos fios de energia elétrica e muita lama em Mussum. 80% das ruas da cidade foram tomadas pela enchente. As imagens do município de Roca Salles também são impressionantes. Os moradores caminham em meio aos escombros e tentam recuperar o pouco que restou.
Na Serra Gaúcha, mais de 250 pessoas ainda estão fora de casa no município de Santa Teresa, que foi um dos mais atingidos da região. A cidade tem pouco mais de 1.700 habitantes e, para onde se olha, há muita destruição. Em Lajeado, o trabalho de resgate continua. No começo da manhã, os moradores usaram botes para socorrer os vizinhos ilhados. Na manhã de hoje, uma comitiva do governo federal com ministros, o secretário nacional da Defesa Civil e o governador Eduardo Leite sobrevoaram o estado. O governo federal anunciou que vai disponibilizar recursos depois que for feito um levantamento dos prejuízos. E, infelizmente, eu acabo de receber aqui no momento desse também do helicóptero a confirmação de mais 4 óbitos. 2 óbitos, aqui um em Estrela e um em Lajeado, mais 2 óbitos confirmados em Roca Salles também, que se somam aos óbitos que já tínhamos confirmados antes, totalizando até aqui 31 óbitos. Esse sobrevoo que a gente pôde fazer agora dá a dimensão assim, de um evento absolutamente fora do comum. Não foram comunidades ribeirinhas apenas atingidas, cidades inteiras. As intensas chuvas e fortes ventos causados pelo ciclone afetaram 67 cidades e mais de 50 mil pessoas. E na Europa, fortes tempestades provocam inundações no sul do continente. Pelo menos 11 mortes foram confirmadas na Grécia, na Turquia e na Bulgária. Também há desaparecidos e muitos danos materiais. A Grécia é atingida pelas fortes chuvas no momento em que ainda se recupera dos incêndios florestais que devastaram o país. A tempestade, batizada de Daniel pelos meteorologistas gregos, atinge o país desde segunda-feira, afetando principalmente a região central, a 300 quilômetros ao norte de Atenas. Até agora, 2 pessoas morreram na região. O aumento no volume das águas no noroeste da Turquia, incluindo Istambul, transformaram as ruas em rios. Equipes de resgate trabalharam durante toda a noite e 5 pessoas morreram, 2 na capital Istambul e 3 na fronteira com a Bulgária e a Grécia, uma região fortemente atingida por tempestades. Na Espanha, mais de 100 agentes procuram pelo motorista que foi arrastado pelo rio quando a ponte por onde ele passava desabou. 2 moradores de Toledo seguem desaparecidos. A costa do Mar Negro, na Bulgária, também foi atingida pelas piores chuvas em anos, causando mortes e deixando turistas retidos. As chuvas na região foram as mais fortes desde 1994, com uma precipitação maior em 24 horas do que o que costuma ser registrado em vários meses. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice, Juliana e boa noite para você de casa. Olha, tiros atingem estação de Barcas em Niterói, na região metropolitana do Rio. Uma porta de vidro dentro da estação foi atingida por um tiro durante uma operação policial no Morro do Preventório, na mesma região. O objetivo era reprimir a movimentação dos criminosos e um veículo blindado deu apoio à operação. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos armados e houve confronto. 2 pistolas, drogas e um radiocomunicador foram apreendidos. E um trecho do calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio, foi interditado nesta madrugada. A interdição ocorreu na altura do posto 5, devido ao avanço do mar naquele ponto. O mar está muito agitado devido às condições climáticas e a recomendação para os banhistas é não entrar na água. Então já fica aí os cuidados que a gente precisa ter na praia de Copacabana. Eu fico por aqui. Amanhã, feriado, um ótimo dia da independência para você. Sexta-feira eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo feriado para você. Um ótimo feriado, Anderson, e até sexta-feira. Olha só, com a chegada aí do feriado prolongado, o movimento nas estradas deve aumentar muito. Somente em São Paulo, a previsão é que cerca de 2.800.000 veículos deixem a capital paulista. A Polícia Rodoviária Federal se prepara para intensificar a fiscalização e tornar as rodovias mais seguras para quem viaja.
A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Independência durante feriado prolongado, com o objetivo de reduzir acidentes, garantir que os motoristas sigam as normas de trânsito e obedeçam às placas de sinalização em todas as regiões do país. A estratégia da operação é focada em locais identificados como os mais perigosos. As condutas de risco vão ser alvos de fiscalização intensiva, incluindo o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, falta do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta do uso do capacete, uso do celular ao dirigir, entre outras coisas. O objetivo é garantir a segurança, o conforto e a fluidez do trânsito nas rodovias. Ao motorista, é recomendado que, antes de pegar a estrada, faça a revisão do veículo, verificando a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, além de conferir toda a documentação do veículo, do condutor e dos passageiros. Em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego vai realizar o monitoramento da saída e do retorno à capital, nas regiões próximas aos acessos e chegadas das rodovias. A CET também informou que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na sexta-feira. E veja a seguir, venda de produtos usados para casa aumenta 30% no primeiro semestre do ano. E ainda, ataque aéreo russo atinge mercado no leste da Ucrânia e deixa pelo menos 17 mortos. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. E olha só, a venda de produtos usados para casa aumentou 30% no primeiro semestre do ano. O dado é da OLX, plataforma virtual de compra e venda de itens usados. Possivelmente você já ouviu falar que panela velha é que faz comida boa. A frase é bem conhecida, mas não seria a única razão para Maria comprar essa usada. Vai economizar também, né? Porque as coisas estão muito caras. Talvez por isso o preço dos chamados produtos de segunda mão para casa tem atraído cada vez mais brasileiros. No primeiro semestre de 2023, a OLX, plataforma online de compra e venda de usados, registrou cerca de 24 transações por minuto nas categorias de bens de consumo, que abrangem itens para casa. Alta de 30% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. E se as vendas de usados crescem no mercado virtual? Em lojas físicas, como essa aqui, não é diferente. O último levantamento do Sebrae, inclusive, mostrou que só no primeiro semestre de 2022 foram abertos pouco mais de 2.300 estabelecimentos de vendas de produtos de segunda mão no Brasil, 74 a mais do que no mesmo período de 2021, quando esse tipo de comércio virou tendência em meio à pandemia da Covid-19. Segundo o economista Alessandro Azzoni, o impulso surgiu do cenário de incerteza econômica. Nós tínhamos uma insegurança muito grande de ter a continuismo no nosso trabalho. Então, nosso recurso era escasso. Então, quanto mais nós economizarmos, mais nós conseguíssemos economizar, melhor. Então, buscar esse tipo de produto se torna muito atrativo. Mas ele diz que o ramo segue em tendência de alta e não só pelo bolso. Virou questão de consumo consciente. Você evita o acúmulo de coisas, né? Depois que eu uso, que a gente usa e a gente também doa também. A gente doa para as outras pessoas. Que é para ser mais reutilizável. Reutilizável. E com o trabalho realizado nesse bazar na Zona Sul da capital paulista, a natureza ganha e as crianças da Associação de Assistência à Criança Deficiente também. Toda a verba arrecadada aqui é revertida à ACD, que realiza cerca de 800 mil atendimentos por ano no Brasil. Então, você está fazendo alguma coisa legal, ajudando as crianças e comprando coisas que realmente você acaba curtindo.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira após uma sessão marcada por volatilidade. A véspera de feriado do Dia da Independência do Brasil trouxe um pregão de menor liquidez e volume de negociações reduzido. O investidor seguiu atento ao exterior em meio a uma aversão global ao risco e com investidores renovando as preocupações com o avanço da inflação, as taxas de juros e uma possível recessão econômica. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,16% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. E o índice de variação de aluguéis subiu 1,86% em agosto. A alta foi maior que a registrada em julho, que ficou em 0,5%. Com isso, a alta dos últimos 12 meses passou a 7,5%. O IVAR é pesquisado pela Fundação Getúlio Vargas em 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, mísseis russos mataram pelo menos 17 pessoas em uma cidade no leste da Ucrânia. Esse ataque aconteceu horas depois do secretário americano Antony Blinken chegar à capital Kiev para uma visita não divulgada. Durante sua viagem de 2 dias, Blinken vai anunciar um novo pacote de assistência dos Estados Unidos no valor de mais de $1 bilhão. O anúncio foi feito pelo presidente Volodymyr Zelensky pelas redes sociais. Ele afirmou que o número de mortos e feridos pode aumentar enquanto prosseguem os serviços de resgate. O primeiro-ministro Denis Shmyhal afirmou que uma criança está entre as vítimas. Imagens de câmeras de segurança mostram uma rua comercial tranquila atingida repentinamente por uma explosão muito forte que seguiu o estrondo de um projétil. Outro vídeo mostra edifícios em chamas. Konstantinovka fica a 30 quilômetros de Bakhmut, cenário de uma batalha intensa há 1 ano. As cidades próximas são constantemente atingidas por bombas. As autoridades dos Estados Unidos intensificaram as buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos. Ele foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, mas fugiu da cadeia onde estava, na Pensilvânia. As autoridades norte-americanas estão oferecendo recompensa de $10 mil, cerca de R$50 mil, por informações do fugitivo. Danilo foi visto pela última vez na noite de segunda-feira em imagens de câmeras de segurança de um jardim botânico, normalmente aberto ao público, mas fechado nesta quarta-feira, no bairro de Kennett Square, oeste da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Por questões de segurança, 2 bairros escolares da região decidiram encerrar as atividades de suas escolas na terça-feira e a decisão foi mantida nesta quarta-feira. A Polícia Estadual afirmou que está lidando com alguém que está desesperado e não quer ser pego. O brasileiro fugiu do presídio do condado de Chester na quinta-feira, onde estava detido após ter sido condenado à prisão perpétua em 22 de agosto por esfaquear uma ex-namorada até a morte, em abril de 2021. A promotoria do condado pediu aos moradores que tranquem suas portas, vigiem seus carros e outros pertences e permaneçam atentos. As autoridades informaram que centenas de policiais trabalham incansavelmente com helicópteros, drones e unidades caninas para localizar o fugitivo. O FBI e as patrulhas alfandegárias dos Estados Unidos enviaram unidades para reforçar a busca. Com tantos desastres naturais nos Estados Unidos, entre as árvores caídas, ruas alagadas e falta de energia, o furacão trouxe uma mudança inesperada e extravagante ao meio-oeste e ao leste do país. É isso mesmo, Ju. Os flamingos estão de volta depois de terem sido levados aí pelo fenômeno no final de agosto. O icônico flamingo é conhecido por adornar tudo na Flórida, mas haviam dúvidas se as aves elegantes realmente consideravam como lar o estado americano. Essa semana, em meio aos ventos fortes do furacão Idália, os flamingos foram desviados do curso, fazendo com que os pássaros aparecessem de surpresa ao longo da costa oeste da Flórida. A captura de um grupo de flamingos curtindo a praia da Ilha do Tesouro chamou a atenção nas redes sociais. O fato é que o feito é inédito, porque geralmente são vistos apenas 1 ou 2 flamingos, mas o bando chegou com a tempestade. O caso de amor dos pássaros com a Flórida é profundo, com a arte plástica em jardins liderando o caminho desde sua estreia em 1957. São lindos, né? Muito lindos. E olha só, amanhã será comemorado o Dia da Independência do Brasil, um feriado patriótico.
E a Bíblia diz em Salmos 33, versículo 12, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É com essa fé que a Igreja Internacional da Graça de Deus vai celebrar a data. É isso mesmo, e no feriado de 7 de setembro será realizada na Igreja Sede em São Paulo uma grande vigília, um momento de louvor e oração pelo Brasil. O momento de oração pela nação no Dia da Independência já é tradicional nas unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus no país, e em 2023 não será diferente. O evento deste ano foi batizado de Meu Brasil Brasileiro do Senhor Jesus. A mini-vigília será realizada na sede localizada na região central da capital paulista. Quem traz mais detalhes sobre o encontro é o pastor Jaime de Amorim Campos. É importante clamar pela nação. Aqui é um evento totalmente apolítico, não tem nada a ver. Nosso dever é orar pela nação, orar pelas autoridades, que é o nosso dever, e vamos clamar pela nação. Agora não vamos deixar de declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos cercar com fé, com amor, convocando não só evangélico, católico, espírita, qualquer pessoa ligada ou não ao credo religioso. Vai ser uma festa bonita. 3 horas de adoração, de louvor, de cântico, de combate espiritual. Pessoa que é uma bênção especial também na vida dela, da família, talvez algum setor que ela está presa, que ela não consegue, vamos dizer, uma liberdade. O pastor Jaime faz um convite ao povo de Deus. Vem para um evento especial, vai ser de 9 ao meio-dia, tem também à tarde, mas o evento especial de 9 ao meio-dia é um convite para todos. O que nós temos que fazer? A Bíblia diz claramente, pede-me e te darei as nações da terra por herança. Então nós temos que clamar e clamar ao Senhor mesmo. E uma coisa importante, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque a Bíblia diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós devemos de orar pelas autoridades, é nosso dever. É isso mesmo, vamos orar muito que o Brasil está precisando. Sim, é isso mesmo, muita oração para o nosso Brasil. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você e bom feriado. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.